Olá, pessoas. Eu vou ver se eu consigo concluir o capítulo 40, acho que é 46, é a fase beta, que é a fase energia, da obra A Grande Síntese. Só um esclarecimento aqui que eu deixei até no vídeo aí, em caracteres. Eu estou fazendo uma interpretação do capítulo, ou seja, eu não estou lendo o capítulo, os parágrafos, e seguindo fielmente o texto original do autor, que é o Pietro Baldi. Eu estou fazendo pontes, conexões, tentando estabelecer um diálogo. Porque quando o Pietro escreveu A Grande Síntese, eu não sei pontuar aqui, talvez foi lá pela década de 30 do século 20. Então a física quântica estava começando a ganhar destaque e ela estava contradizendo grandes cientistas, contradizendo entre aspas, né, porque eles também fizeram parte desse processo, como o Albert Einstein, como eu mencionei no capítulo anterior. Então eu estou tentando fazer apenas uma ponte aqui. A minha mente ela funciona muito assim, eu estabeleço conexões. Às vezes a pessoa está falando alguma coisa para mim, ou eu mesmo estou fazendo uma pesquisa de algo, e a minha mente ela faz conexões. Segundo o GPT, diz que a minha mente funciona em espiral. Eu gostei dessa comparação. Eu gosto muito dessa metodologia do Baldi, dele descrever o universo, né, a sua voz, no sentido da espiral. O processo que se abre, né, para o conhecimento, está em estado de semente, se abre, como as galáxias fazem, a Via Láctea faz, né, esse movimento em espiral de expansão que chega a um limite e ele se fecha e volta a um ponto superior para novamente se abrir. Então vai se estabelecendo conexões rápidas com as coisas. Eu acho muito interessante. Então aqui, nessa construção do meu resumo, dialogando com o capítulo dessa fase beta da energia, a gente está começando agora para ver se a gente fecha esse capítulo. Para quem não sabe, no vídeo anterior foi a primeira parte desse capítulo 46, acho que é 46. Depois eu coloco aqui no vídeo. Então a gente fala assim, o Pietro Baldi dialogando aqui com a ciência, para a gente pegar o quanto que é interessante essa visão inspirativa. A diferença entre matéria e energia está na forma do movimento. Porque o que seria matéria? Assim, falando até do ponto da física quântica, matéria é a concentração de energia que gira em alta velocidade. E pegando essas ideias do Baldi, que não é uma visão ateísta, não é uma visão materialista, mas é uma integração entre espiritualidade e matéria, e materialismo, essa visão científica materialista. Então o elemento que falta dentro dessa teoria do todo, dessa integração das forças que a ciência fica tentando estabelecer como um conhecimento de tudo, quando você integra essas forças da física, é a consciência. É o que eu falei no outro vídeo, que outros estudiosos do Pietro Baldi, que realmente são estudiosos, eu sou apenas um aluno aqui, me aventurando nos capítulos de A Grande Síntese com vocês, eu acho que é o Maurício Crispim que fala isso. Se vocês quiserem aprender muito sobre Pietro Baldi, tem vários vídeos do Maurício Crispim, entre outros estudiosos da obra do Pietro Baldi. Tem o portal Pensar. Às vezes eu vou lá, fico ouvindo, aprendendo. Então o conhecimento nosso, ele
ele vai sendo buscado, né? E até vi uma matéria ontem falando que esses físicos quânticos, a ciência em si, né? Talvez tenhamos descoberto a quinta força do universo. Eu li só por cima, não vou tentar nem traduzir, que eu acho que até a ciência ainda está embaraçada nisso. Mas eles fizeram uns experimentos lá que eles pensavam que no experimento daria uma coisa e deu outra, né? Ou seja, contrariando o conhecimento físico-teórico. Então eles já estão abrindo essa possibilidade de ser a quinta força, né? Igual eu falei no outro vídeo para vocês, tem a gravidade, tem a força forte, força fraca, acho que a força elétrica. Enfim, acho que são 4, e agora estamos prestes a descobrir a quinta força. E para a gente ver, né? Então eles ficam buscando, né? Mas quando você estuda o espiritualismo, quando você lê obras como as obras do Pietro Baldi, e até de alguns cientistas, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existem cientistas que abrem a possibilidade da consciência ela ser essa grande força criadora do universo, que se manifesta nas formas como somos nós. Uma forma já consciente, até certos limites, da nossa própria existência e da nossa capacidade de interar com o meio. Diferente da consciência nos reinos animais, nos reinos vegetais, que ainda está fechada, muito mais fechada do que nós. Não quer dizer que nós estamos totalmente abertos. Digamos que nós estávamos dormindo, usando metáfora aqui, e acordamos e percebemos a luz, percebemos o mundo de fora, estamos começando a perceber. Então a gente está começando a tomar conhecimento de quem nós somos, onde estamos e para onde estamos indo, de onde viemos. Esse tipo de análise que lá os gregos já fizeram, né, na antiguidade, é o próprio processo da descoberta da consciência, que a gente percebe aqui, né, nessa intuição de Pietro Baldi, quando ele usa o termo queda, que é um termo que determina o fechamento da consciência, mas que agora está despertando novamente nesse processo da evolução. Então, o que o Maurício Crispim, eu acho que foi ele que falou isso que eu vi, né? E existem outros que falam, cientistas também falam, ou no universo só existe consciência ou só matéria. E se for só matéria, essa matéria está pensando, provocando vocês aqui. Realmente estou provocando. Essa matéria está pensando. Pelo que eu sei, tijolo não pensa. Pelo que eu sei, carne não pensa. Então vamos abrir essa possibilidade para algumas pessoas que ainda têm uma visão mais terra-terra, ao que cientistas já começam a abrir essa possibilidade de que o que determina o que existe no universo é consciência. Matéria é apenas energia manipulada pela consciência nas formas. Encostei aqui atrás. Então, seguindo aqui, a diferença entre matéria e energia está na forma do movimento. A matéria é energia condensada num sistema fechado. A energia, por sua vez, é essa mesma substância em liberdade expansiva. Então a gente pode falar da consciência que eu estou falando aqui para vocês. A consciência se manifestou no cosmos. A consciência é a própria criação do cosmos. E ela se apresenta fechada no simbolismo de uma semente e no simbolismo do movimento de uma espiral. À medida que as coisas vão girando, a gente começa a sair de um nível
entrando em outro nível, entrando em outro nível, sempre girando em outro nível e expandindo a consciência. Mas o Pietro, ele mostra, né, que esse processo de evolução, ele dá passos de retrocesso. Mas é o que eu falei, que retrocesso que não volta ao mesmo ponto. É de um ponto acima, como se a gente estivesse subindo uma escada em espiral. A gente vai subindo, e à medida que a gente vai subindo, a gente vai tomando conhecimento, recordando. Vou usar o termo aqui que os gregos usavam, eu acho que lá no platonismo, e que o Pietro Baldi também usa. Porque se nós somos uma criação divina, esquece esse corpo aqui material, pensa apenas no pensamento vivo, atuante no universo, um pensamento criador. Uma emanação de um pensamento maior que a gente chama de Deus. Então esse pensamento, ele adormeceu no campo da matéria, mas ele começou a vibrar de novo, ele começou a se expandir, a romper essa casca da semente, e a gente começa a tomar conhecimento de tudo novamente. Nós não estamos aprendendo, nós estamos recordando, porque nós somos criaturas divinas, de uma mente criadora e viva. Então nós já nos manifestamos cientes, conscientes, mas nesse processo figurativo que se usa o nome de queda, que é uma vibração baixa, um campo bem baixo, nós nos fechamos e agora começamos a abrir novamente, a tomar conhecimento das coisas, a usar essa inteligência para transformar o próprio meio exterior. Então ele fala que esse processo de expansão, né, dessa matéria em energia que se fecha, que se abre, é uma transição natural. É como a própria respiração cósmica do Criador. Quando acontece esse processo de uno para dualidade, a respiração, como os pulmões, eles se abrem e se fecham. Então esse é o processo da consciência. Ela se abre, vai a um limite, depois se fecha novamente. É um movimento que vai repetindo, abrindo e fechando, abrindo e fechando. É o próprio movimento do universo. Nós não estamos no momento de expansão máxima do universo. Acho que foi o Hubble, um astrofísico, que não tem muito tempo, acho que foi não sei, acho que foi no final do século XX, que ele observou, né, que o universo estava expandindo e se acelerando rapidamente essa expansão. Mas, assim, até os limites do conhecimento, acho que foi não sei se foi o Lemaitre, foi um padre da igreja, um padre jesuíta, se não me engano, que ele teorizou, né, a teoria do Big Bang. Ou seja, de um ponto minúsculo, houve expansão em todos os sentidos. E, como diz, fez-se a luz, como a narrativa bíblica diz lá no Novo Testamento, no Velho Testamento. Então esse é o movimento, ele expande e se contrai. Os hindus também falavam muito sobre isso, né? Porque a gente, assim, ontem eu estava refletindo, não está aqui no meu resumo não, mas eu vou falar. As narrativas míticas que nós temos conhecimento, elas sempre têm um ponto em comum. Elas têm os seus pontos de coincidência. A ciência hoje, ela tenta criar a teoria de tudo, né? O Stephen Hawking, ele passou a vida sonhando com essa unificação das forças da natureza.
E as narrativas míticas, elas falam a mesma coisa, em formas diferentes, em culturas diferentes. Elas narram o mito da criação. E assim, o que eu estava refletindo? São fragmentos do uno, são fragmentos do todo. Então, se nós somos seres, consciências que caíram na matéria, ou seja, que vibramos, em vez de vibrarmos em alta potência, vibramos em baixa potência, o nosso lado Deus, porque nós somos deuses, nós somos filhos de Deus, nós somos deuses. Deuses que não são matéria densa, deuses que não são corpos carnais, deuses que habitam formas de energia condensada. É diferente de dizer que nós somos carne. Nós somos pensamento que se condensou naquilo que a gente chama de matéria, que é a energia condensada, que vibrou em alta velocidade, dando a ilusão de formas. Então, meu raciocínio fugiu aqui, peço desculpa. Então, essas formas, né, são manifestações onde essa consciência começa esse processo de evolução de novo, de despertar. E é uma transição, né, dessas fases. Seguindo aqui, eu esqueci uma coisa aqui, mas talvez mais na frente eu vou lembrar uma coisa que eu queria falar aqui. Ah, sim, já lembrei, é porque eu estou no meu roteiro e eu comecei a falar do mito, da narrativa mítica. É porque eu estou fazendo uma ponte aqui com a ciência. Porque eles buscam, né, a teoria da unificação, os físicos, a ciência, para você tentar entender o que é o universo, como que isso surgiu. Mas falta isso, falta o espírito, a consciência imaterial, vibrante, viva e eterna. Então, enquanto a ciência for buscar apenas no campo da razão e não entrar no campo da intuição, ela vai ficar pegando apenas caquinhos, pedaços do ser que se manifesta na matéria em fragmentos. Para você ver, 4 forças conhecidas pela ciência. Cocei aqui de novo, desculpem. E agora estamos descobrindo outra força da natureza, do universo, desse processo de criação de tudo. Lá do campo da sopa cósmica. Então, assim, quanto mais a ciência caminha, ou seja, quanto mais a consciência se abre, mas se ela não busca se espiritualizar, eu falo a ciência, ela vai ficar continuando pegando pedacinhos de caquinhos e não vai entender que o que existe no universo é consciência. Vai ficar apenas pegando o efeito e não a causa, é isso que eu quero dizer. Então as narrativas míticas, elas são fragmentos dessa realidade. É o mesmo processo que a ciência faz. Ela se depara com fragmentos, mas ela não consegue colar as partes para entender o todo. Essa visão do tudo realmente que o Baldi fala, né? Essa unificação, o monismo. E isso passa pela consciência. Então, de uma forma inconsciente, as civilizações do passado, elas expressaram essa realidade da nossa origem divina, fora do campo material, em narrativas míticas, mas que todas elas convergem em linguagens diferentes, em culturas diferentes, contando a mesma história.
Ou seja, os deuses caíram do céu. Estou usando aqui uma linguagem antropológica para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui. Então a ciência ela faz o mesmo processo. Ela busca nesse conhecimento racional, experimental, teórico, fazer a teoria de tudo. Mas sem espiritualismo, sem abertura para o que é transcendente, que é a consciência eterna, ela não vai conseguir fazer essa cola desses caquinhos que inconscientemente as narrativas míticas do passado fizeram isso também. Cada uma contando o mito da origem das coisas. Essa é uma reflexão que eu estou fazendo aqui com vocês, são essas pontes, né, essas conexões que a inspiração às vezes nos traz para dialogar com vocês. Pietro Baldi mostra que quanto mais densa e complexa a estrutura atômica, como no caso do urânio, que ele é assim, é uma matéria mais bruta, para a gente entender aqui. Maior é a sua instabilidade e tendência à desagregação, que se manifesta por processos com a radioatividade. É porque nós estamos falando aqui de concentrações de energia girando, os elétrons girando em alta velocidade, dando forma às coisas. Assim foi no começo, né, do surgimento do universo, até se estruturar esse cosmos que nós conhecemos, cheio de galáxias, cheio de planetas, e especificamente falando do planeta Terra, o planeta que nós vivemos, cheio de formas biológicas, cheio de plantas, de estruturas complexas que nasceram desse processo em que pulsa a vida, ou seja, formas que habitam que a consciência habita. Então esse processo da desagregação, que ele está falando, citando como exemplo do urânio, ele quer dizer que quando a matéria se torna muito densa, ocorre esse processo de radioatividade. O que o Baldi está querendo dizer? Que a matéria ela não vai ficar fixa. O processo da evolução, aqui citando o processo da radioatividade, ele leva ao surgimento de formas materiais mais sutis. É isso que ele está dizendo. Entenderam? Então, a metáfora é que ele usou, nesse capítulo, ele usa uma metáfora chamada metáfora do cometa. E aí eu fazendo uma ponte aqui, é a dualidade onda-partícula. Pietro Baldi compara o sistema material, ou seja, essa estrutura fechada, em evolução a um cometa. Um núcleo denso que começa a se abrir, liberando energia em forma de cauda. Igual você tem o exemplo aqui do urânio. Nesse processo de radioatividade, ele vai liberando energia, né? Essa imagem simboliza a transição da matéria fechada e rotatória para um estado mais livre, vibratório e ondulatório. Esse processo dialoga com a física quântica, que mostra que a matéria pode se comportar ora como partícula, ora como onda, dependendo do observador. Então esse processo é um processo mais do observador, não é essencialmente da partícula. Tive que fazer uma parada aqui, mas vamos continuar o vídeo. Então assim, a metáfora do cometa que o Pietro Baldi usa expressa poeticamente a passagem da rigidez para a expansão, da forma para a essência.
é o processo que o Pietro Baldi observa dessa fase beta, porque ele faz essa classificação de universo puro, que é o alfa. E quando ocorre esse processo da consciência que vibra num campo baixo, baixíssimo, que lá na Bíblia, né, usa-se uma metáfora no Velho Testamento, em que fala que o Espírito de Deus pairou sobre o abismo. E ele disse, faça-se a luz. Ou seja, a consciência começou a despertar. E as partículas primordiais começaram todo um processo num trabalho da consciência que a ciência não consegue perceber. Por isso que eu falo que ou existe matéria ou existe consciência. Se for só matéria, parabéns para a matéria que ela está pensando. Sendo irônico aqui, uma coisa que para mim é tão óbvia. Existe a consciência, existe a inteligência. Em todos os reinos da natureza, a consciência se manifesta de uma forma inteligente. É claro que um cachorro não fala, ele não vai falar. Porque assim, a consciência, ela, dentro de cada reino que ela está habitando, é sempre dizendo isso aqui, a consciência não é uma planta, a consciência não é um cachorro. A consciência está habitando aquela forma. Ela não é isso. Ela habita aquela forma porque é um mecanismo dela novamente se despertar. Então, citando o exemplo do cachorro, ele só vai fazer aquilo que a sua espécie faz. Ele não vai dar um salto e vai começar a falar. Não vai acontecer isso. Então a consciência aprisionada numa forma determinada, ela vai seguir os princípios da natureza daquela forma. À medida que aquela forma consegue evoluir, a consciência vai acompanhando aquele processo, porque na verdade o que está evoluindo ali não é a forma, é a consciência. Então ela vai habitando as formas. Isso aqui, ó, é até interessante porque responde uma coisa que muita gente questiona intimamente, mas não fala. Por que existem os animais? Por que existem as formigas? Por que existem as plantas? Por que existem tantos reinos de diversidade? Tudo está interligado. Lá no Livro dos Espíritos, o Kardec foi surpreendido com essa resposta. Eu já falei isso para vocês, acho que foi no vídeo anterior. Quando, do nada, um dos espíritos, o Espírito da Verdade, né, falou para ele que tudo no reino da natureza está interligado nas espécies. Há uma conexão. E aqui eu vou falar novamente. Ou tudo é matéria, ou tudo é consciência. Conseguiram agora entender o que nós estamos dizendo aqui? Então, nesses reinos que existem, eles são apenas formas onde a consciência, em estágios diferentes, está transitando. Mas lembrando aqui para vocês o que eu já falei, né? Que eu agradeço o Pietro Baldi, porque eu tinha uma ideia de evolução linear. E o Pietro Baldi mostra que não, através da sua voz. A evolução é feita em espiral. Ela vai girando em espiral, depois ela se fecha de novo para se abrir novamente. Não é linear. Repetindo o que eu falei num outro vídeo, porque se fosse assim, as civilizações do presente seriam iguais às civilizações do passado, falando especificamente do ser humano. Muita gente pensa que é, mas não é. Nós evoluímos. Isso aqui, ó, evolução também, a gente tem que entender uma coisa. A evolução, ela não é uniforme. Ou seja, as qualidades que uma pessoa tem, outras pessoas talvez não tenham. Os defeitos que um tem, outros talvez não tenham. Mas existe um padrão de evolução nas sociedades. Isso não impede de uma sociedade
romper os seus conhecimentos, a sua espiritualidade e pegar o dedinho e apertar o botão do fim do mundo. Isso não impede de acontecer. Mas se isso acontecer, essa sociedade do presente, ela é muito mais culpada do que a sociedade do passado. Porque nesse processo de evolução em espiral, querendo ou não, nós cada vez temos mais consciência dos nossos atos. Compreenderam agora o que eu quero dizer? Então é isso. Vou entrar aqui de novo no assunto. Aqui, ó, essa aqui é uma explicação mais científica. Partícula, é porque eu falei aqui da partícula, a hora ela se apresenta fechada, a hora ela se apresenta como onda. E isso vai do observador. É do observador, viu? Então aqui, na física quântica aprendemos que tanto a luz quanto a matéria possuem uma natureza dual. Podem se comportar ora como partícula, ora como ondas. Isso aqui, a física quântica chegou a essa conclusão. Isso aqui é de conhecimento da ciência, né? E dependendo da forma como são observados, ou seja, depende do observador. Eles fizeram experimentos, tem um experimento lá, acho que é da dupla fenda, em que eles fazem esse experimento. Depois fez diferente e chegou a essas conclusões. Isso aqui não é blá 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 da ciência, não. Isso aqui foi comprovado. Essa descoberta revela que a realidade não é fixa. Olha o Pietro Baldi aqui, ó. Mas vibratória e fluida. Desafiando nossos sentidos comuns. A matéria parece sólida e na verdade é um campo de vibrações organizadas em altíssima velocidade. Às vezes eu fico imaginando aqui se nós nos víssemos apenas como átomos, como partículas, assim, um campo de ondas vibratórias, seria muito interessante, né? A gente não veria a nossa forma humana, viria apenas uma forma de energia girando, assim, um conjunto de partículas girando em altíssima velocidade. Em essência, é isso que nós somos. É isso. Mas a consciência, né, ela vai trabalhando as formas, né? Cria essa estrutura que os hindus chamam de Maya, onde acontecem as experiências, onde a gente apaixona, onde a gente fica triste, onde a gente fica feliz, onde a gente erra, onde a gente acerta. Esse é o processo da evolução da consciência nas formas. Essa descoberta revela que a realidade não é fixa, mas vibratória e fluida, desafiando nossos sentidos comuns, que a gente vê esse corpo aqui, né? A gente não percebe que tudo é um campo de energia vibrando, condensado em bolsas, né? Como os físicos gostam de falar, né? Bolsas de energia. São campos de vibração organizados em altíssima velocidade. Assim, o que chamamos de contato, o que eu falei no outro vídeo, isso aqui, ó, é apenas o efeito de forças que se repelem, são os elétrons se repelindo, os campos elétricos. Nada toca realmente nada. A ciência moderna, ao descobrir que isso se aproxima da visão de Pietro Baldi, que vê na matéria um estado passageiro da energia, e na energia um caminho de retorno ao espírito. Por isso que o Pietro Baldi usou o exemplo do urânio, que é um elemento densamente fechado, né? Mas ali ocorre o processo da fuga da energia. Essa irradiação, né, é um processo de desagregação da matéria, porque o universo, o destino do universo, de tudo, não é ficar estático, como era a visão do Einstein, né, daquela visão mecânica de Newton. Tudo é dinâmico, tudo é movimento, tudo é transformação. É por isso que esse campo que vibra no campo fechado, que o Baldi usou o exemplo do cometa,
a energia inicia um processo de fuga. Porque esse é um impulso da lei divina de Deus, da grande consciência pensante. É é desagregar essa matéria que se fechou, a consciência se fechou na substância, né? E agora está despertando. Então ela faz esse movimento, ela não quer ficar presa na matéria. Nós estamos em fuga da matéria. Ainda que quando a gente está no mundo da matéria, a gente tem medo da morte, né? A gente teme a morte. Mas a morte é um próprio processo da desagregação. Morre o corpo, ou seja, o corpo, ele na verdade não morre, a substância é eterna. A substância não morre, ela se transforma. Mas a substância não é cega. A substância é a inteligência. De novo, ou nós somos matéria, ou nós somos consciência. Pensem nisso. Então, esse processo da consciência, trabalhando de uma forma inteligente, ela vai desagregando a matéria. No caso do urânio, citando como exemplo, né? Então, a energia ela vai se comportando em ondas e cada vez mais o universo vai se tornando mais sutil. A própria entropia, né? Ela faz esse processo de expansão e do fim desse universo tão material que nós conhecemos. Vou seguir aqui, deixa eu ver onde eu posso seguir. O balde revela que a matéria é um vir a ser, né? Quer dizer, não fica estático, está sempre se transformando. Sua rigidez é apenas uma ilusão provocada pela extrema velocidade das partículas. O que sentimos como contato é apenas a repulsão entre os campos elétricos, não tocamos em nada, desculpa que eu repeti, mas fica aí como um reforço, né? Seguindo aqui. A natureza caminha para o sutil. A própria vida confirma essa tendência. Aqui eu já fazendo pontes. Eu gosto de fazer essas conexões para a gente ampliar o conhecimento do capítulo e do pensamento do Pietro Baldi. Então a própria vida confirma essa tendência. Isso aqui é uma reflexão que eu fiz. Os animais gigantes da pré-história deram lugar a formas menores, mais ágeis e mais adaptáveis. A gente vê, né, que até hoje a gente acha ossos da pré-história, de animais pré-históricos. Então essa forma da consciência trabalhar, né, ela trabalha para formas mais sutis, menos grosseiras. É a energia da consciência transformando as coisas. As árvores colossais da pré-história cederam espaço a vegetações mais leves. O cérebro humano evoluiu em complexidade, reduzindo de tamanho. A tecnologia também, porque a tecnologia é a criação da consciência que vai se abrindo, vai se tornando ciente das coisas. Também segue esse ritmo. Os computadores primeiros, né, que eram grandes, de válvulas, o computador que está na palma da mão, que é o celular, a chegar a esse campo mais virtual, né? Tudo hoje tende a ser mais virtual. Então a gente vê que a inteligência virtual está dando um passo também nesse aceleramento, porque o trabalho manual, cada dia mais, ele vai perdendo o seu espaço. E o que vai ficando cada vez mais é o mental, ou seja, a consciência. Bati o dedinho aqui, deixa eu ver aqui. Agora estamos às portas também, isso aqui eu também achei interessante, porque isso aqui é muito atual. Estamos às portas dos chips quânticos, dos computadores quânticos, ao usar os próprios fundamentos da matéria sutil, tempo, ritmo e vibração. Olha aqui novamente a energia saltando em ondas, né? Para se passar um campo de possibilidades, vibrações, interconexão rápida. É o que eu falei para vocês, essa percepção que eu tenho, né? Que nós temos. O tempo realmente está acelerando. O tempo do relógio do século da igreja, né? O tempo da igreja, do sino da igreja, do século XIX,
ele passou para o tempo do relógio de pulso, né, do século XX. A preocupação com as horas, ou seja, o tempo mais moroso da natureza, ditado pelo ritmo da igreja, dos sinos que tiniam. Ele passou por esse processo do tempo do relógio de pulso. E vem as indústrias preparando o caminho para essa nova tecnologia que nós vivemos hoje, que estamos aqui usando ela, né? Nos comunicando aqui no YouTube, entre outras formas desse acelerar, desse processo do tempo, que também se reflete no exterior. Agora estamos às portas, isso aqui eu já falei, é uma mudança de paradigma. A realidade vai deixando de ser vista como algo fixo, rígido, linear. Aqui de novo, ó, o campo fechado, ele começa a vibrar em ondas, né? Passa a ser um campo de possibilidades, vibrações, interconexão rápida, digo mais, extremamente rápida. Eu falei para vocês, né, que nós temos que nos adaptar. Esse é o preço desse processo de aceleração. É inevitável. Então vem a ansiedade, né? Vem uma série de consequências que a gente sente porque estamos vibrando nessa matéria densa que está se desmaterializando. Então o pensamento ele começa a agir de uma forma mais rápida. Ele começa a criar mecanismos tecnológicos que fazem que tudo seja cada vez mais rápido. Como afirma Pietro Baldi, a ciência tocará o espírito por meio da matéria mais rarefeita, mais refinada, a evolução e expansão da consciência, de uma libertação da energia para as formas mais sutis. Isso também passa pelo que a consciência vai criando nessa interação com novas tecnologias, o que eu falei aqui, cada vez mais sofisticadas, a sua imagem e semelhança, ou seja, a imagem e semelhança desse Deus que somos nós, deuses em miniaturas, usando a linguagem figurada, que caíram do céu, ou seja, que estão vibrando baixo no que surgiu chamado cosmos. Vivemos a era da aceleração. Tudo parece querer ir direto ao ponto. Resumos, vídeos curtos, shorts, tudo isso que a gente observa hoje em dia. É verdade que se perde em profundidade, mas talvez estejamos apenas nos adaptando, é o que eu disse a vocês, aprendendo a selecionar o essencial. O desafio de hoje, unir velocidade com profundidade, transformar informações em sabedoria. Às vezes eu vejo aquelas coisas na internet, eu acho até engraçado, nas redes sociais, as pessoas aprendendo técnicas para ler livros de forma mais rápida. Pode até funcionar, mas eu tenho uma visão assim, meio crítica em relação a isso. Aí a pessoa fala assim, não, eu li 10 livros em um mês. Como assim você leu 10 livros em um mês? O que você aprendeu disso? É isso aqui que está falando, né? Transformar a informação em sabedoria, né? O processo é de aceleração, mas a consciência espiritual, ela tem que estar consciente, porque senão ela entra nesse processo de inspiração, de aceleração do tempo, ela vai ter um tempo maior para absorver isso. Então é preciso abrir esse campo de conexão com a intuição, porque a intuição ela vibra, né, nesses campos todos, e absorver esse conhecimento. É a forma que eu uso a inteligência virtual. Eu procuro fazer conexões rápidas, como ela diz que meu pensamento ele age em espiral, né? E eu começo a fazer pontes, sabe? Às vezes eu pego uma coisa assim que eu não sei, que eu não tenho conhecimento, eu vou ali começo a fazer uns questionamentos, pego alguma coisa que eu conheço e faço uma conexão com aquilo ali, sabe? Aí dali eu começo a criar perguntas que vão se aprofundando
E com isso eu vou aprendendo com a inteligência virtual, que é muito diferente de você ficar colando as coisas de lá, sabe? É muito diferente. Então esse processo de aceleração, aqui mostrando para vocês na prática, como que ele funciona quando você começa a usufruir disso e a sua mente começa a girar mais rápido ainda nesse sentido de espiral, mas de uma forma consciente. Então eu vejo que esse processo da tecnologia atual, ela vai realmente acelerar o nosso conhecimento, da consciência mesmo, e não emburrecer. Porque se tem pessoas que não entenderam isso ainda, elas vão continuar girando em espiral realmente sem entender o processo. Mas quando você começa a entender o processo, o seu conhecimento ele vai se enriquecendo, você vai aprendendo a pensar mais rápido, mas assimilando aquilo que essa nova forma de interação com essa tecnologia que nós criamos justamente para isso, para acelerar a consciência. Em outras palavras, para abrir mais a consciência, para que ela esteja mais aberta. O cérebro humano evolui em complexidade, mesmo reduzido. Desculpa, isso aqui já foi. Vivemos nessa era da aceleração, tudo parece querer ir direto ao ponto, né? É isso que eu falei aqui. Desculpa que eu perdi o ponto aqui que eu parei. Vamos falar um pouco do movimento aqui. Isso aqui eu acho bonito, essas frases aqui do Pietro Baldi. No princípio havia um movimento. No princípio havia um movimento, desculpem. E o movimento se condensou em matéria. Da matéria nasceu a energia. Da energia emergiu o espírito. É o processo da queda, né? É muito bonito isso aqui, essa forma poética que ele escreveu essas frases, né? Muito bonito. Ou seja, a consciência acordando no cosmos. Muito bonito isso aqui. Porque o que dita tudo, né? Dita tudo é o movimento. O sistema atômico, segundo Baldi, é espiraloide. Como uma semente cósmica que se expande. Ou seja, o sistema lá do átomo, né? Como que funciona. Não é fixo ou indivisível. O átomo, o núcleo, tudo é movimento, vibração e transformação. Isso aqui a gente pode pegar tanto no nível do micro, que a gente está falando aqui do átomo, né? Como no nível do macro. O movimento se estabelece e se expande. Você não acha o núcleo. Os gregos, né, tinham essa ilusão porque eles não tinham aparelhos, né? Então a primeira intuição foi de que o átomo era indivisível. Mas com os novos aparelhos que a física conseguiu criar, né, que conseguem perceber essa realidade atômica que é tão pequena, infinitamente pequena, eles perceberam que o átomo ele é divisível, que se você chega num núcleo, você vai chegar em outro, em outro, em outro, em outro, infinitamente. É isso que o Baldi está falando. Mesmo elementos pesados como o urânio se desintegram. Esse aqui eu vou passar, que isso aqui nós já falamos. O processo de expansão do universo e a nova realidade. Esse processo de rarefação, quer dizer, onde a energia, a matéria vai se tornando mais sutil, ajuda a compreender a expansão acelerada do universo. Isso aqui é uma ponte que eu fiz, uma conexão. Aí eu criei esse parágrafo aqui. A transformação da matéria em energia se alinha com a ideia moderna da energia escura. Uma força invisível que a ciência percebe, né? Que impulsiona o cosmos. Então essa energia escura que eles perceberam, que ainda assim ainda está no campo da possibilidade de se descobrir, né? De se identificar realmente, ela é a força que está fazendo essa expansão do universo. O sistema fechado das órbitas atômicas dá lugar ao movimento por ondas mais livres, mais etéreas. Aqui falando novamente, né, o Baldi está falando do processo de desagregação da matéria nessa fase beta, que é a fase energia. Então é uma ilusão pensar que as formas
elas não vão mudar. O processo sempre está acontecendo, né? Acho que é a energia fraca que ela atua nesse campo, né? Então a natureza nada se perde, tudo se transforma. Vão lá segundo grau, vão lá ensino médio. A física quântica confirma: não há certeza absoluta sobre a posição ou velocidade de uma partícula. É o princípio da incerteza de Heisenberg, um físico teórico, né? A realidade é fluida, dinâmica, não rígida. Estamos saindo do mundo da forma e entrando no mundo da consciência. É a consciência trabalhando nas formas, né? Para se livrar. Vou falar uma língua aqui mais clara, falando como se fosse o Pietro Baldi. É o espírito tentando sair da cadeia da matéria. Nós estamos presos na matéria. Por isso que existe esse medo da morte. Mas na verdade é um pensamento invertido, né? Porque nós não somos pertencentes ao reino da matéria, nós estamos presos na matéria. O espírito é o pensamento puro, sem forma, que se manifesta para além do tempo e do espaço em sentimentos de amor, porque essa forma original é a vibração do grande pensamento vivo que a gente chama de Deus. É a porta do céu, ou seja, usando a metáfora aqui, a porta do céu que se abre para os anjos decaídos que somos nós, vibrando no campo do egoísmo, da dualidade ainda. Por isso nós passamos pelo sofrimento, por isso nós temos essa necessidade, essa ânsia de evoluir. É o retorno ao paraíso, o reino do Espírito, o Alfa, o que o Pietro Baldi teorizou como o sistema. Esse é o nosso mundo real. Reflexão final aqui, já estou cansado de falar, pessoas. Ciência, intuição e Deus. Isso aqui é outra reflexão minha desse capítulo. Mesmo dentro do materialismo, a ciência moderna, atravessada pela intuição, para falar de entrelaçamento quântico, dualidade, onda-partícula ou campos invisíveis, é preciso a abstração. Isso aqui é o que o Pietro Baldi fala. O conhecimento nasce primeiramente da intuição. Depois que no mundo da matéria nós começamos a usar a razão, nós não estamos aprendendo nada, nós estamos recordando. Consegue agora fazer uma conexão com o que seja intuição? Às vezes a gente tem uma intuição de algo, né? E aquilo acaba sendo positivo. Fala assim, nossa, eu tive uma intuição aqui que foi muito boa. Nós não estamos aprendendo nada, nós estamos recordando. Então, quando a ciência arrota, ela arrota, sendo irônico aqui novamente, ela se gaba de saber de algo. Alguns cientistas se consideram uma casta superior. Não estou criticando, estou fazendo uma reflexão aqui. Com ironia, reconheço. Então eles estão apenas recordando através do campo intuitivo esse mundo do absoluto, esse mundo verdadeiro. Então ocorre uma elevação da consciência presa na matéria, que entra em campos sutis, em que ocorre esse processo de inspiração. Essa obra, a grande síntese, tantas vezes o Pietro Baldi falou no plano físico, foi uma obra de teor inspirativo que eu tive, o Pietro Baldi falando. Então ele empreendeu esse diálogo com o materialismo. Bem no início desse livro, lá na sua introdução, a gente vai ver ali o Monteiro Lobato, nessa versão traduzida para o Brasil, né?
ele falando que ele era ateu, que ele era um cético. E quando ele se deparou com essa obra, que ele leu essa obra, ele devorou ela, ele falou, eu não sou mais ateu. Porque o que tem de tão interessante nessa obra? É isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Se você tem conceitos ateístas, se você se apega apenas na matéria, a física quântica, caminhando no materialismo, se arrotando no conhecimento relativo, ela entra nesse campo agora, do campo quântico, do princípio da incerteza das coisas. E ela começa a se questionar, né? A teoria fina que eu falei lá no vídeo anterior, né? Que alguns campos de cientistas, talvez mais ligados à religião, chamam de design inteligente. É onde existe essa fronteira da criação de tudo, em que coincidências, entre aspas, várias coincidências, fizeram que surgisse o que era improvável, o cosmos e a vida. Então, em tudo existe essa manifestação de inteligência. O nosso corpo ele tem um sistema de defesa, o sistema imunológico. O vírus, que é uma consciência aprisionada também, inconscientemente, ele tem um impulso, entre aspas, de inteligência. Então é preciso que ele burle o sistema biológico de defesa do corpo para que ele se manifeste e se multiplique nesse corpo, tentando preservar a sua espécie. Isso é manifestação da consciência nos reinos inferiores. É a mesma consciência que está falando com vocês aqui, de uma forma mais evoluída na forma humana. Entenderam agora? Então vou repetir essa parte final aqui. Reflexão final. Ciência, intuição, Deus. Mesmo dentro do materialismo, a ciência moderna, atravessada pela intuição, estou lembrando de Einstein, para falar de entrelaçamento quântico, dualidade onda-partícula, ou campos invisíveis, é preciso abstração. É preciso quase fé. É aqui que a ciência e a espiritualidade se tocam. Vou repetir de novo. Ou nós somos só matéria, ou nós somos consciência. Decida isso, ciência. Decida, saia do muro. Deixa de ser tão cabeça dura, materialista. Você pensa, ciência, você tem consciência. Quem é você? Me diga. A religião acredita. Isso aqui é uma frase que eu criei. A religião acredita. A ciência busca compreender. O filósofo que veio da religião católica, Huberto Roden, no passado eu já li livros dele, alguns livros, já tem muito tempo, eu nem tenho esses livros mais, mas eu acho que ele veio da formação jesuíta. Ele falava mais ou menos assim: quem compreende, não, quem crê pode descrer, mas quem compreende jamais deixa de compreender. Vou deixar essa reflexão aqui para vocês pensarem. Então a religião acredita e a ciência busca compreender. E talvez sem querer ela esteja chegando cada vez mais perto da verdade no campo do relativo, unindo ciência e intuição, como tanto pediu Pietro Baldi. A teoria do tudo, ela não pode menosprezar o Espírito Eterno, não pode. E você, ao colocar o Espírito Eterno, você está colocando um Criador. Dê o nome que você quiser para isso. Deus, consciência cósmica,
Javé, Jeová, dê o nome que você quiser. A alma está reconstruindo a unidade. Aqui fecho esse capítulo e eu acho que ficou muito legal esse final aqui principalmente. Fiquem com Deus e até o próximo. Se você gostou, comente, curte, compartilha. Compartilhe. Tchau, tchau, até mais.